Então vamos falar um pouco, galera, sobre a vida eterna, sobre o céu, onde vamos morar, como vai ser tudo isso. Preste atenção nisso. Está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, disse o Senhor Jesus. A promessa bíblica é para que tenhamos um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo imaculado, sem mancha, para que tenhamos a capacidade de ver Jesus Cristo glorificado e talvez ver a Deus. Né? Então, nós nos abstemos das coisas do mundo aqui com essa promessa de receber esse corpo para estar com Jesus, para reinar. Ele nos chamou para reinar com Ele, com uma coroa não igual a dele, lógico que a dele é de Senhor dos Senhores, né? Lógico que nós não temos a mesma capacidade de Jesus Cristo, que veio ao mundo sem pecado e venceu o pecado. Por isso ele é Senhor dos Senhores. Ele venceu o pecado na estrutura humana. Essa é a narrativa bíblica. Então, essa terra não tem mais como ser a nossa morada. Mas por quê? Porque nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo perfeito. E essa terra já experimentou muita injustiça. Tem muito sangue na terra, muito sangue no ar. Tem muito pecado aqui. Isso vai se acabar. As coisas de Deus, Deus é perfeito. As coisas dele são perfeitas. Por isso, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O nosso corpo glorioso, sim, esse é um corpo, uma casca onde o nosso espírito vai habitar. Quanto à consciência terrena, podemos talvez ter essa consciência, não sei, né? Eu só sei que eu preciso confiar que vai ser bom as coisas de Deus. A consciência terrena, eu não sei se teremos e com o tempo será apagado, afinal seremos eternos e com a eternidade, não sei. Ou talvez tenhamos a consciência plena do que fomos aqui na Terra. Ninguém sabe explicar isso, talvez, né? Eu só sei que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó e esses estão vivos em um plano muito mais excelente que esse, né? Então, para estarmos com Deus, não tem necessidade dessa terra. Qual a necessidade de ter essa terra aqui? Uma terra que experimentou injustiça, uma terra onde os homens fizeram crueldade, não tem necessidade, né? E se essa terra for destruída e outra for substituída, essa será perfeita. Mas com o corpo glorioso que nós teremos, não teremos necessidade de morada, não teremos necessidade de uma terra, porque estaremos com Jesus, estaremos com Deus. Né? Os anjos não têm essa necessidade. Com certeza, se ele é pai, e a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e nós somos co-herdeiros com Cristo, com certeza Jesus Cristo quer nos mostrar o Pai. Ele quer dar honra a esses cidadãos que não são como os anjos, porque o desafio do ser humano é diferente do desafio dos anjos. Os anjos não passaram, eles receberam já eles foram criados de uma forma que se conformam em ser anjos, lógico. Eles, se falasse assim: você quer ser anjo ou você quer ir para a terra e viver uma vida igual a gente vive aqui? Com certeza eu preferia ser um anjo. Mesmo que tivesse a promessa de se tornar filho, eu preferia ser um anjo, tá? Mas então Deus nos manda para esse conto ligeiro aqui, e aqui nós vamos nos tornar maior do que os anjos, né? Porque nós vamos reinar com Cristo. Ele nos dá essa honra porque nós estamos passando por essa tribulação aqui. É o ponto de vista que eu tenho. Primeiro, você é lançado num mundo, né? Um mundo onde o seu corpo te tenta, um mundo onde a sua mente te tenta. Você nasce debaixo do pecado não por você ter feito alguma coisa, mas porque os seus ancestrais fizeram algo. Então você é lançado num mundo já com tudo contra a sua vida, fora, sem contar o capeta, né? Esse infeliz que perturba o nosso juízo. Que nós não sabemos como são essas perturbações totalmente. Tem coisas que a gente nem entende que é o mal fazendo com que as coisas dêem errado. E tem coisas que são coisas da nossa própria natureza, que busca o pecado. E a porta é Cristo, a verdade é Ele. Então, o Evangelho é bem simples de se compreender isso, tá? Então, imagina, se Deus falasse assim para mim antes de vir para essa porcaria aqui:
Você quer ser anjo ou quer ser homem? Eu quero ser anjo, meu irmão. Eu não quero saber de ser homem, não. Trabalha todo dia, ganha um salário miserável, né? Aí se você é rico, você se enfia na cachaça, fuma um monte de charuto, pega um monte de mulher, daqui a pouco morre de AIDS, tem um sofrimento, a tua felicidade acaba em um estalar de dedo, né? Igual o cara lá daquele filme lá, que o cara estala o dedo, acaba com a porcaria toda, tudo vira pó. Então, gente, é, é, é esquisito, né? É esquisito. Você vem ao mundo, então Deus nos presenteia com essa herança de sermos co-herdeiros com Cristo e reinar com Ele. É lógico que não vamos reinar numa terra miserável dessa, gente. É muita burrice você analisar a Bíblia dessa forma, porque é bem nítido. É bem nítido que o plano de Deus é muito mais excelente, né? E aí fica um monte de gente debatendo isso. Cara, não tem debate. É simples assim, cara. Não tem coisa que não contra a verdade, não, contra fatos, não argumento. Não tem. É tão simples o evangelho. Tá nítido. Quanto à questão de Jesus. Jesus é Deus, mas ele não é o Deus Pai. Cara, a Bíblia totalmente mostra isso. O Pai é maior do que eu, ele disse. Paulo diz, quando diz que todas as coisas foram sujeitas aos seus pés, isso exclui o Pai. Todas as coisas são sujeitas aos pés de Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz tudo para que o Pai seja glorificado nele. Tá nítido. Não tem que ficar fazendo rodeio. Quem faz rodeio é porque quer levar o povo para um lado, né? Um lado, um lado obscuro, onde você pode extrair alguns dos seus interesses pessoais ali, né? Então, a Bíblia é a verdade. O Espírito Santo é um só, gente. O Espírito Santo é um só. E, o que que acontece? Como que o Espírito Santo sendo um só, temos diversas opiniões diferentes? Como é que pode isso? Alguém está errado, só quem se mantém nas escrituras está correto. Não tem toda a nossa estrutura de crendice, né? Toda a nossa conversão está baseada nas escrituras, está baseado no que ela diz. Cara, é tão simples. O Espírito Santo é o que nos guia na verdade. Você prega a verdade? Pô, 90% das pessoas acreditam no que você está pregando, 10% é contra. Quem está errado nisso aí? Pô, não dá para compreender, cara. Porque o Espírito Santo está sobre toda a igreja. Aí você prega, aí aquela igrejinha lá do Cafundel do Judas, aquela denominação lá de onde Judas perdeu a bota, diz, não, isso não é assim. Cara, 90% tem o Espírito Santo, tá crendo no que você está pregando. Por quê? Porque ele consegue ver nas escrituras que aquilo é verdade, porque o Espírito Santo influencia o coração deles e mostra, realmente, isso daqui está sendo pregado na simplicidade do Evangelho, na pureza do Evangelho, porque a palavra de Deus é pura, né? E está correto. E não tem mais, não tem como debater. Aí vem um povo, não, mas os testemunhos de Jeová, eles dizem assim, tal, cara, tem certos pontos na vida que não trazem problema nenhum. Você cria uma coisa errada, igual a igreja aí. A igreja acredita que bota o véu, mesmo sabendo que o véu naquela época de Paulo era uma mantilha, era algo, porque as mulheres que tinham cabelo pequeno poderiam ser confundidas com prostitutas, que raspavam o seu cabelo. Como ela não falava a linguagem dos estrangeiros, ela raspava a cabeça para se identificar como prostituta. E nenhuma irmã de Deus queria ser constrangida na rua por um turista que achasse que ela fosse prostituta. Então por isso se usava o véu. Aí as irmãs botam o véu, né? Tudo bem que bote o véu, mas o problema é quando você coloca o véu e diz assim: eu uso o véu, por isso eu vou ser salva. Quem não usa o véu está perdido. Aí vocês entram numa questão errada, mas que não altera nada. Aí você vai para Testemunho de Jeová, na questão de doação de sangue, tem matado pessoas. Aí sim é uma coisa que a gente precisa conversar. Gente, conversar com aquelas pessoas que estão doentes, pelo amor de Deus, gente. Vocês vão morrer por conta de uma transfusão de sangue. Será que Deus é tão injusto assim? Que fez o nosso sangue exatamente combinando um com o outro, né? Você pode doar o órgão. Olha, teu órgão cabe no outro, gente. O amor não tem que estar na frente de tudo isso. Não é um ato de amor você te doar o seu rim, você arriscar a sua vida para salvar uma vida.
uma vida de uma pessoa que tem filhos, que vai amar, que vai poder ter um pouquinho mais da vida. Será que Deus vai ficar chateado com você se você quebrar isso? Sendo que na vida você quebra tantos protocolos divinos, você quebra tantas leis. Aí por causa dessa que você acha que todo mundo diz que não é como você pensa, mas você acha que não, porque a minha denominação diz isso. Amanhã depois você descobre que é uma mentira, você vai ficar com ódio dessas pessoas. Você vai ficar com ódio, porque elas vão ser responsabilizadas pela morte daquela pessoa. Porque elas colocaram na tua mente que aquilo é fé. Não é, cara. O Espírito Santo mostra que não tem nada a ver isso. Que você pode fazer uma transfusão de sangue. Que você pode doar o seu sangue para as pessoas. Cara, o povo é tão bitolado assim que no século XXI ainda existe ignorância desse nível. Nesse nível. Então vou chamar o Jesus Cristo de suicida, porque ele sabia, todo mundo que ia morrer por nós. Ele morre com o objetivo de nos salvar. Ele deu o seu sangue, o seu sofrimento foi por nós. Deus o fez ser moído na cruz por nós. E você acha que doar o seu órgão é muito. Cara, é um absurdo. O doar o órgão, doar o sangue é pecado. Gente, é um absurdo que não tem base nenhuma na Bíblia, né? Porque quando se trata nessa questão ali é sangue de animais, porque Deus não quer ver a maldade. Você vê o cara que é toureiro aí, de vez em quando ele leva uma chifrada lá onde tu deveria levar, né? E morre. Aí o cara, pô, mas por que isso? As pessoas falam tanto, porque quando o boi passa, ele desvia do boi e enfia a espada no boi. Pô, logo um animal, cara. Não é porque ele serve de alimento, olha que consciência divina, não é porque ele serve de alimento, que Deus o fez para ser alimento, que ele tem que ser desrespeitado, que ele não é um nada. Essa é a mensagem que vocês mandam para a pessoa. Ah, mas é alegria, é costume. Que se dane os costumes. Tem países que tem o costume de matar baleia. A gente não acha isso certo. O país vai fazer aquilo, mas o nosso país não vai copiar aquilo por dinheiro, por entretenimento. Tá errado. Nós temos a concepção, eles não têm. Então sempre vai ter alguém vivendo na ignorância. Então o cara vai, o boi passa. Pô, cara, não seria bonito ele se desviar do boi? O boi não precisava ter aquele chifre pontudinho, né? Você não vai colocar a sua vida em risco. Seria só tu tomar uma pancada do boi já seria ruim, né? Ainda mais tu levar uma chifrada. Então o cara vem, o outro vira cambalhota por cima do boi, o outro se desvia. Não tem nenhum problema nisso. A vida do boi é preservada, ele está sendo alimentado, ele não vai sofrer. Agora o boi passa e você enfia a espada no bicho, o outro tranca o saco do bicho com a corda, o bicho sair pulando, tranca a barriga do bicho para o bicho ficar sem ar. É isso que vocês estão fazendo com as criaturas de Deus. Aquilo que Deus fez nascer para te dar alimento. É assim que vocês brincam com as coisas sagradas de Deus. É por isso que vira e mexe o diabo entra o capeta entra, o diabo entra no capeta. O capeta entra no boi ali e dá uma força sobrenatural pro bicho e alguém voa lá no quinto dos infernos. Toma uma chifrada lá nos Países Baixos e morre. Consequências do pecado. O filho não vai ver o seu pai porque o pai levou uma chifrada porque estava brincando com as coisas de Deus. É simples assim. É desse jeito, né? E o pior é você ver gente aí na presidência tentando legalizar uma coisa dessa para poder fazer a alegria do povo, né? É uma coisa ridícula, cara. É uma coisa ridícula que é uma preocupação realmente minha. Eu tenho essa questão de me preocupar com esse tipo de coisa, né? Porque tudo vai desencadeando outras coisas. Daqui a pouco, a caça, por exemplo. Ah, é um costume. Pô, cara, pelo amor de Deus. Quando você é criança, você dá um teco no passarinho com uma atiradeira. Pô, parece divertido. Até que alguém diz, pô, isso não tem nada divertido, cara. Tá matando um bichinho aí da natureza aí. É a mesma coisa você dar um tiro no leão. Não, mas é caça pra sobrevivência. É mentira, cara. É mentira. Tem tanta coisa, tem tanto frango pra você comer aí. Você vai comer logo o leão, quer comer logo a carne da tartaruga. Quer beber o sangue da tartaruga porque alguém disse que é afrodisíaco. Tanta coisa boa para você comer, você quer logo maltratar o bicho porque alguém disse que é afrodisíaco. Como é que você pega uma bactéria e se lá, que não deseja a morte, não, mas que tu pega uma bactéria que você sofra para você ver
Só para você entender que tem um monte de mitologia aí. Outro dia o cara tava vendendo no banco. Ah, você já ouviu falar em água energizada? Eu fiquei pensando, que porcaria de água energizada é essa? Será que dá um choque na água? Não, mas o cara vendendo uma coisa, é água normal, mas que eles fazem uma maneira para poder a pessoa acreditar. E quando você acredita, já era, cara. Você acreditar que aquilo vai fazer um bem ao cálcio o cálcio da ostra, o cálcio da ostra lá do inferno é o mesmo o cálcio da raspa da canela do mendigo. É igual, não tem diferença. Mas os caras fazem uma propaganda. Eu já falei isso nos outros vídeos. O cara faz uma propaganda que engana, porque é um mundo do comércio, né? Te engana. Você fica, não, isso vai ser bom pra mim, que não sei o quê. E o cara se arrebenta. E o cara se arrebenta na vida. Infelizmente, o ser humano é muito idiota. Não tem outra palavra. É muito imbecil. Porque acredita em tudo que lhe falam. É a Forever que enganou muita gente aí. Não, que a pasta de dente da aloe vera da babosa, cara. Que a aloe vera, que ela, olha, que ela fortalece. Vai ver a pasta de R$ 20, meu irmão. Vou ficar com Colgate mesmo, tá ligado? É 1,9 no Guanabara. Na promoção ainda às vezes pega 70 centavos. E eu vou ficar com essa, meu dente não vai cair não, cara. Antigamente ninguém escovava o dente, ficava com o maior bafão e o dente não caía. Os índios não escovam o dente, né? Não sei se escova o dente com as raízes da terra lá. Tem uns dentes feios, mas continuam tendo dente, né? Se não tiver dente, bota uma dentadura, entendeu? Eu vou ficar me preocupando na vida com essas porcaria, cara. Tem coisa pior para se preocupar. Se preocupa com o tumor que tá lá na carne do Guanabara ou na carne do Presunic. Você tem que se preocupar com isso, aquela carne verde lá que fica lá, que você compra, come e depois quase morre em casa. Aí vai pro UPA, acaba de morrer. Então, é isso que você tem que se preocupar, cara. Entendeu? Tem coisa mais grave. Tô escovando o dente, olha a sensação, tô escovando o dente com a pasta da Forever, né? A minha gengiva vai ficar, ó, maluco. É, por R$ 20 mesmo, prefiro comprar 20 Colgate.